gostaria de passar a palavra agora ao professor doutor Eduino José Orione para nos apresentar seu artigo A Herança Romântica em um Cortiço. O professor Eduino é doutor em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo e é professor em literatura portuguesa na Universidade Federal de São Paulo. Bom, boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo o convite para participar da revista e para estar aqui com vocês esta noite. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar a PUC, onde já trabalhei, tive aonde trabalhar. É uma universidade porque eu tenho um afeto enorme e poder rever colegas que fazia muito tempo que eu não revia e alunos também. Bem, o meu artigo, eu quero fazer uma breve exposição do que eu escrevi, mas não vou detalhar tanto porque eu quero que vocês leiam, né? Mas é um texto sobre o cortiço e algumas coisas que o Ayrton já falou nessa fala tão bonita e tão apaixonada e tão correta na defesa da revalorização do autor. Eu vou retomar algumas coisas que o Ayrton disse e complementar num sentido que é o que me interessa muito, sempre me interessou no cortiço, no que diz respeito às camadas de sentido desse livro, que são muitas vezes insuspeitas. E eu faço isso por um viés que sempre me intrigou, que é a relação do Aloysio de Azevedo com José de Alencar. Quer dizer, a associação do naturalismo brasileiro com o romantismo brasileiro. E, na verdade, daí o título do artigo, né, A Herança Romântica em um Cortiço. Eu analiso aspectos bastante pontuais da obra, relativos à composição da linguagem em algumas cenas, em alguns momentos, e faço isso em dois níveis. Inicialmente, eu me atenho a esse aspecto importantíssimo do romance, que é a representação das mulheres. Eu analiso basicamente a construção de Rita Baiana, e me atenho em outro momento, nesse episódio que o Ayrton já comentou, que é muito célebre no romance, né, pela beleza da cena, que é a primeira menstruação de Pombinha. Quem conhece a história sabe da importância dessa cena no romance. E, então, portanto, o primeiro registro que eu faço de uma filiação do Aloysio com o romantismo brasileiro, mais especificamente com Alencar, é através da criação das mulheres no romance, e especificamente Rita Baiana, que talvez seja a figura mais importante, né, dentre as mulheres no romance. São várias, mas ela talvez seja mais importante. Esse episódio de Pombinha, que a princípio, como diz o Ayrton, seria aquele que mais cruamente representa essa tipificação do naturalismo enquanto representação da fisiologia humana. E aí sim, no final, um aspecto intrigante, eu quero retomar uma coisa que o Ayrton falou e tentar uma opinião um pouco mais avançada dessa relação do Aloysio com o Machado, e que diz respeito à visão da história. Ou seja, em resumo, o que eu faço é tentar ver a representação feminina no cortiço enquanto herança romântica e que tipo de visão da história, afinal de contas, a gente tem como pano de fundo do cortiço e que, ao meu ver, também é romântica. Ou pelo menos é possível ler dessa forma, é uma camada de sentido. No caso de Rita Baiana, tentando detalhar um pouco mais agora, o que nós temos é, a minha hipótese, Rita Baiana é uma versão naturalista de Iracema. É o que eu tenho no cortiço, na relação entre Rita Baiana e Jerônimo, é uma paródia da relação entre Martim e Iracema no romance do Alencar. Eu parto dessa hipótese. E eu avanço até mais e vejo como que isso cria quase que uma tradição na literatura brasileira que vem dar em Jorge Amado, em Gabriela Cravo e Canela. Nesses três livros, Iracema, O Cortiço e Gabriela, o que eu tenho é uma personagem, no fundo, idealizada, seja mais romanticamente, seja mais eroticamente. Essas mulheres são construídas na sua própria descrição a partir de elementos da fauna e da flora brasileira, e aí eu detalho aqui as passagens em que isso aparece. Em Iracema, em Rita Baiana e em Gabriela, são mulheres que se envolvem com estrangeiros. É a mesma estrutura. Tá? Isso cria, na verdade, um estereótipo muito forte de representação feminina no Brasil e que vem dar, inclusive, nas manifestações de cultura de massa, né? Mulher melancia, mulher melão, mulher mamão e por aí vai embora. Quer dizer, é uma idealização erótica muito forte da cultura, da figura feminina, cuja matriz é Iracema. Eu detalho um pouco isso aqui no romance,
né? Depois que vocês forem ler o artigo, espero que vocês leiam, vocês vão ver como que eu detalho a construção da linguagem dessa personagem, né? Como ela é construída por uma linguagem muito próxima do romantismo. E, em seguida, parto para a análise do episódio da menstruação de Pombinha, que, como o Edson já comentou aqui, é uma cena muito bonita e descrita de um modo muito lírico. Mas a minha questão é, de onde vem esse lirismo? E, ao meu ver, também vem do romantismo, mais ainda do que isso, da revisitação que o romantismo fez das cantigas de amigo. Eu associo aquela cena de Pombinha saindo do cortiço, indo para o fundo do cortiço, e a descrição da primeira menstruação dela através de uma metáfora da flor que é polinizada por uma borboleta, com a iniciação sexual das cantigas de amigo, especialmente de Dom Diniz. Eu tento ver como é possível rastrear a representação literária dessas mulheres na história da literatura, e para mim a matriz é o romantismo. E avançando um pouco mais, eu não vou me estender tanto para poder ouvir os colegas, depois nós podemos debater. Isso, como eu digo, está detalhado aqui no texto. Eu tenho, portanto, e há um outro momento em que eu ainda faço, detalho um pouco mais essas interfaces, né, entre Iracema, Rita Baiana e Pombinha, mostrando que há uma vinculação muito clara do Aloysio de Azevedo com Alencar. E, por fim, o último aspecto que eu analiso tem a ver com aquilo que eu tento a pensar, que tipo, afinal, de visão da história que nós temos aqui no Cortiço. Tá? E aí eu tento uma hipótese que é a seguinte. Quem lê o Cortiço sabe que o que nós temos no romance é a narrativa histórica desse microcosmos que é um cortiço. Né? O cortiço tem uma história, essa coletividade passa por uma transformação. Né? O cortiço no final do romance não é igual ao cortiço no começo do romance. Né? No começo do romance ele é extremamente insalubre, miserável. Há uma discussão belíssima no começo do romance que mostra as personagens acordando, indo ao banheiro. Quer dizer, é muito pobre, muito miserável. Esse cenário muda no final do romance. Né? Como diz o narrador no final do livro, o cortiço aristocratizava-se. Né? O cortiço é destruído, ele é parcialmente destruído por um incêndio que uma personagem provoca, e após esse incêndio, já com o enriquecimento de Dom Romão, o cortiço passa por uma grande transformação. Estética, sanitária, as instalações melhoram, e os habitantes também são substituídos. Né? Como diz o narrador, no final o cortiço passa a ter gente mais limpa. Né? Cobradores de ônibus, funcionários públicos, professor, gente que é remediada na vida vai morar lá. Então, assim, então claramente o cortiço muda, quer dizer, o cortiço inicial não é igual ao cortiço final. Né? Há um incêndio que provoca claramente a modificação de um estado para outro, e há uma inegável melhoria social, tecnológica, sanitária em todos os aspectos. Só que, curiosamente, o que a gente nota é que, portanto, nós temos um progresso no cortiço, ou no mínimo uma evolução. Só que quando nós vemos como era o modo de vida dessas pessoas, o que a gente nota é que, apesar da sua extrema miséria, os habitantes do primeiro cortiço, vou chamar assim, eram mais fraternos. Havia mais proximidade, os laços de vizinhança eram mais estreitos, e isso é claramente simbolizado pelos almoços de domingo, do qual todos participavam. Essa população final, que é uma população superior, digamos assim, do ponto de vista social, que vive, portanto, em condições tecnológicas e ambientais muito melhores, é uma população mais fria. As relações de vizinhança e de amizade se desfazem. Ou seja, do ponto de vista provavelmente humano, digamos assim, o primeiro cortiço é melhor que o segundo. Ele é mais humano, ele é mais caloroso, ele é mais fraterno. A experiência da escassez é mais compartilhada. O cortiço final não. E, ao meu ver, o que nós temos aqui é, como pano de fundo, uma visão da história que vem de Rousseau, que vem do século XVIII, a partir de vários textos dele, mas basicamente do discurso sobre desigualdade, em que Rousseau imagina um estado de natureza primitivo, e um estado de natureza, depois um estado civilizado, um estado político civilizado, que é marcado pela evolução tecnológica, mas que há como preço a pagar uma perda da piedade, uma perda da solidariedade humana. E me parece que essa visão da história é possível de ser percebida no cortiço.
E aqui sim, me parece que há uma grande diferença, eu vou tentar essa provocação, do Aloysio com o Machado. Né? O Machado me parece que se liberta disso, o Machado é muito mais schopenhaueriano do que russoniano. Eu acho que dá no Aloysio de Azevedo, e a hipótese que eu levanto é que o Aloysio de Azevedo leu o Rousseau em Alencar, a influência ainda é alencariana, e o Machado é livre. Eu acho que o Machado rompe muito mais radicalmente com o romantismo, sobretudo a partir de Brás Cubas, né? E a visão da história é uma visão que vem de Schopenhauer. Né? Quer dizer, e essa visão me parece que no Aloysio de Azevedo não está tão forte, pelo menos como está no Machado. Né? Claro que isso não significa, de forma alguma, como disse o Erson, superioridade de um autor em relação ao outro, mas o que eu acho é que são visões de mundos diferentes. Né? Mas, enfim, como eu digo, é um texto no qual eu faço essa provocação, mas tentando ver como que o texto possui camadas de sentido insuspeitas, né? E que vão muito longe daquela crítica que o Erson já apontou. Mas, enfim, é isso. Obrigado. Agradeço ao Eduino pelo artigo e pela presença aqui nesta noite. E eu gostaria de passar a palavra agora à professora Luciana Uren Meira e Silva, que apresentará seu artigo A Produção Intelectual e Crítica de Aloysio de Azevedo, Crônicas Jornalísticas e o Romance O Mulato. A professora Luciana atua no ensino médio e é mestranda aqui no programa de Literatura e Crítica Literária da nossa PUC São Paulo. Por favor, Luciana. Obrigada. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com minha singela contribuição, que na verdade é uma pequena parte do meu trabalho, do meu estudo, que eu estou finalizando a respeito do Mulato e das crônicas jornalísticas de Aloysio Azevedo. O meu artigo trata do intelectual Aloysio Azevedo. Uma das críticas que também existiu a respeito dele é que ele não tinha formação acadêmica e por isso não conhecia os fundamentos do naturalismo e por isso também a sua obra é de segundo escalão. Na verdade, pesquisando um pouco a respeito da vida dele, nós vemos que, embora ele não tenha tido realmente uma vida acadêmica, mas ele teve uma formação muito sólida, a começar pela própria família dele. O pai dele era cônsul aqui no Brasil, era chefe do gabinete de leitura lá de São Luís do Maranhão e possuía uma biblioteca vasta. Além disso, ele foi educado em francês e latim pela própria mãe, então ele tinha acesso a esses textos na língua original. Tinha acesso não só aos romances franceses, como aos jornais também, que vinham de fora. E a gente nota muito isso nas crônicas que ele escrevia, tanto no jornal Pensador, como o professor Erson já comentou, como no jornal Pacotilha. Nesse jornal Pacotilha existia uma seção que se chamava Os Jornais. Então ele fazia um breve resumo dos jornais de São Luís de Maranhão e do que vinha de fora também. Isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu para a formação dele. Além disso, ele passou 2 anos no Rio de Janeiro, junto com seu irmão, Arthur Azevedo. Nesse tempo que ele passou no Rio de Janeiro, esses 2 anos, tentando a vida com o desenho e tentando entrar na literatura e ganhar a vida nesse meio, ele participou de um grupo de jovens que eram positivistas. Então ele tomou contato também com essa filosofia positivista. E ele deixou muito claro esse pensamento dele nas suas crônicas. Então, quando nós lemos o Conte e lemos o Aloysio Azevedo, nós vemos aí um diálogo muito grande desses 2 autores. E uma fala logo do início do professor Erson, que também reverbera aqui no meu trabalho, é o seguinte, que o Aloysio Azevedo era um escritor, era um intelectual preocupado com o seu público, preocupado com o leitor, já que ele não faria literatura sem ter um público. Como ele demonstrou essa preocupação? Ele preparou o leitor para receber o seu romance, o seu primeiro romance naturalista, justamente com essas crônicas jornalísticas. Então, num determinado momento, ele passa 2 anos no Rio de Janeiro, volta em 1880 para São Luís do Maranhão e começa a contribuir com o jornal Pensador e funda o primeiro jornal diário, que é a Pacotilha. Num determinado dia, tem uma notícia lá no Pensador. Chegou em nossa cidade o Dr. Raimundo da Silva e consta-nos que há um mistério em sua vida. Quem é o Raimundo? É o personagem do Mulato. Então ele cria uma curiosidade nos leitores, embora fosse em número reduzido, porque a gente sabe que na época o analfabetismo no Brasil era muito grande, mas aqueles que liam se perguntavam, mas quem é Dr. Raimundo da Silva?
Depois, ele vai criar uma polêmica muito grande com o clero. Então vai haver um embate entre esses jornais que ele escrevia e o jornal católico Civilização. E era um toma lá da cá, digamos assim, né? Hoje sai um artigo, no dia seguinte era uma resposta do Aloysio Azevedo. E essa crítica, que foi comentada aqui também, uma crítica muito negativa, também teve essa contribuição do clero, porque eles acabavam com a obra. Depois que o romance foi lançado, eles diziam que era imoral, que era sujo, que era baixo, não viam qualidade nenhuma. E esse discurso acabou sendo repetido também muitas vezes pela crítica, esse discurso do clero que ele atacou. Então, nessas crônicas jornalísticas, o Aloysio Azevedo segue alguns assuntos principais que depois ele vai desenvolver no seu romance também. Então, o primeiro, que é o mais forte, o mais contundente, é o ataque ao clero. Então, ele faz caricaturas, não mais em forma de desenho mesmo, como ele fazia no Rio de Janeiro, mas descrições caricatas dos padres que realmente deveriam se sentir muito ofendidos, porque de fato são muito engraçadas, cria figuras bizarras e dá o nome aos padres, é o padre Fonseca, é o padre fulano de tal, e fala mal de todos os vícios, enfim. Uma outra vertente que ele fala nessas crônicas também é com relação à arte, de um modo geral. Não só a literatura, como a pintura, a música, enfim. Segundo a visão do Aloysio Azevedo, a arte deveria servir não mais como um ornamento, só uma coisa bela para agradar os olhos, o ouvido e a alma, mas deveria defender uma tese, assim como ele faz no seu romance. Religião, arte, ele também vai falar da mulher, que é um ponto muito importante. Os professores já comentaram das personagens femininas, que também vai ter sua força no Mulato, com a personagem Ana Rosa. E aí eu separei aqui uma citação, aproveitando também a fala do professor Erson, a respeito da mulher. Ele tem um artigo no jornal Pensador, que ele fala muito longamente a respeito da mulher, faz uma imagem muito bonita, que ela é reguladora da sociedade, assim como a lua regula as marés. Então, o bom funcionamento da sociedade depende da boa educação que é dada às mulheres. Se elas são mal educadas, por assim dizer, a sociedade vai mal. Por quê? Olha o que ele diz aqui, ó. O homem, seja o que ele for, nunca é mais do que o desenvolvimento fiel de uma criança. E uma criança é obra exclusiva de quem a educou, as mães. E só elas são as grandes criadoras do bem e do mal, conforme o bom ou o mau estado de seus órgãos e de sua inteligência. Então, nós, mulheres, somos muito importantes para a sociedade, claro. E ele já via isso. Ele vai falar nas suas crônicas que a mulher deve receber uma educação, não qualquer educação, uma positivista, voltada para a ciência e para o bem da sociedade, para o bem da humanidade. E depois ele vai falar da escravidão, claro, né? Ele vai atacar esse assunto nas crônicas jornalísticas e também no romance. Então, essas crônicas que ele escreve, começando em 1880 até meados de 1881, quando ele volta de novo para o Rio de Janeiro e daí não volta mais para São Luís do Maranhão, é a volta definitiva, digamos que ele vai preparar o terreno para a chegada do mulato. E, de fato, ele consegue fazer isso, né? A primeira edição do seu livro tem 500 exemplares, o que é o máximo para a época, né? Realmente fez muito sucesso. E num dos jornais, nesse Pacotilha, tem um anúncio interessante. Ele diz assim, olha, você que não leu ainda o Mulato, vá lá na edição do jornal, que lá tem uns desenhos para você entender o enredo do Mulato. Se você já leu, vá assim mesmo, porque agora você vai ter uma nova visão a respeito do Mulato. Então, esse diálogo entre as crônicas, entre o jornal, a produção diária que ele tinha na Pacotilha e o romance é muito forte. Um depende do outro. E por isso ele foi um intelectual ativo e participante na sua realidade ali, né? Conforme ele mesmo dizia, seguindo as palavras de Zola e também de Comte, ele deveria atuar na sociedade. De que forma ele atuaria? Com as ferramentas que ele tinha, pela obra de arte e pela palavra jornalística. Outra característica que eu gostaria de apontar aqui, uma característica do naturalismo que era muito valorizada pelo seu fundador, que foi o Émile Zola, era a expressão pessoal
e o senso do real. Então, o que seria isso? O real era a base de tudo, né, era o fundamento de toda a obra naturalista e deveria estar presente em tudo aquilo que o autor fizesse. Onde estava o real na obra do Aloysio Azevedo? Justamente por ele ser alguém observador da sua realidade, dos conflitos, etc., ele tinha muito aguçado esse senso do real. Então, ele observava a sociedade, escrevia suas crônicas de uma maneira humorística, ora humorística, ora muito séria. Existe um jogo interessante entre esses dois jornais, o Pensador e a Pacotilha. No Pensador a gente tem um tom bem sério mesmo, bem compenetrado. Na Pacotilha não, é muito engraçado, é humorístico, e ele tende a atacar mesmo de frente tudo aquilo que ele acha que é errado, que é um vício da sociedade. E o que seria então a expressão pessoal? É aquilo que é a forma como o autor vai trabalhar os dados da realidade. Como que nós temos isso? Então, no caso do mulato, é todo o arranjo que ele faz do romance. Então, essa personagem que não conhece o seu passado, que não sabe que ele é um mulato, interessante isso, ele não tem consciência da sua cor, digamos assim. Ele só tem consciência quando ele regressa para a sua cidade natal e lá as pessoas dizem, pelos cantinhos, olha, lá vai o fulano, filho da escrava e coisa e tal. Mas ele mesmo não tem consciência disso, ele vai passar por um período de descoberta dessa sua condição de filho de escrava e etc e tal. Além disso, do romance que ele estabelece com a sua prima e todo o desfecho do romance. Então, e nas crônicas, onde que está a expressão pessoal do Aloysio Azevedo? Justamente nessa ironia que ele usa, nas caricaturas que ele faz, agora não mais com desenho, mas caricaturas escritas. Então, as caricaturas também estão presentes no romance, principalmente na descrição das personagens secundárias. Então, tem um momento lá que ele descreve um almoço e as pessoas comem até passar mal. E a mulher ainda lembra do marido e fala que, coitado, ele morreu comendo uma saladinha de pepinos, que era a preferida dele. Comeu tanto que acabou morrendo à mesa. E é mais ou menos o que vai acontecer com ela também. Então, todo esse lado, embora sério, embora tratando de conflitos existentes na sociedade, mas tinha o seu lado humorístico também. E é interessante notar que essa personagem, o Raimundo, que é um mulato que vem para o Rio de Janeiro, ele desestabiliza aquela ordem que está ali. Então, ele representa várias situações que causam um desconforto naquela sociedade. Então, para começo de conversa, ele é filho de uma escrava com um senhor. Ou seja, ele é filho de um adultério. Isso fica bem claro no romance. Então, por aí já começa que ele é um elemento que desestabiliza a sociedade. Depois, ele pertence a uma classe menos favorecida. Afinal de contas, ele é um mulato, ele é um filho de escrava. Que pai de família ia querer que a sua filha casasse com um homem desse? Nenhum. Tanto que tem uma passagem interessante no romance que diz que socialmente as pessoas o ignoravam, mas mandavam bilhetinhos convidando para a alcova. As mulheres mandavam bilhetinhos, casadas, solteiras, não importa. Então, bem aquele jogo da hipocrisia social. Além disso, ele representava também o resultado da escravidão. Todo mundo queria o escravo, mas não queria os seus resultados. Então, ele é esse elemento desestabilizador aí, que o Aloysio Azevedo recolhe da realidade e transporta para o romance e também para as suas crônicas. Se ele fosse uma pessoa com uma formação deficiente, seria possível realizar todo esse trabalho? Sem dúvida nenhuma que não. Então, nesse meu artigo, eu procuro defender esse ponto de vista que a formação que ele recebeu, o conhecimento que ele tinha, o trabalho que ele exerceu no Rio de Janeiro como caricaturista foi fundamental para ele desenvolver as suas teses, tanto nas crônicas como no romance. Na revista tem um trabalho editorial muito bonito que traz várias caricaturas. Até algumas delas eu analiso não nesse artigo, mas sim na minha dissertação. E tem uma bem interessante na revista que fala do embate do romantismo com o realismo. Tem lá um Dom Juan e do lado oposto uma personagem de Eça de Queiroz, com um revólver, com um ar muito debochado
e o Dom Juan está lá com uma espada, coisa e tal. Então todo esse trabalho realmente contribuiu para o desenvolvimento, tanto do romance como das crônicas. E para finalizar a minha fala, que eu também gostaria que vocês lessem o artigo, ficassem curiosos e fossem lá, eu separei também uma outra citação, que é o objetivo. O que o Aloysio Azevedo queria com a sua literatura, se eu posso dizer assim, engajada? Ele queria algo mais do que fazer um romance. Então ele disse assim, numa crônica do jornal Pensador: só depois de possuirmos boa constituição política, bom governo, boa família, boa sociedade, boa ciência, boa indústria, bons costumes e bom caráter, é que teremos boa literatura. Porque a literatura de qualquer país nunca foi outra coisa senão a consequência de tudo isso. Talvez seja algo que ainda nós estejamos perseguindo, e que ele deixa uma dica lá para nós no final do século XIX, apontando para o XXI. Por que não? Tomara que um dia nós consigamos ter tudo isso que ele sempre sonhou. Obrigada.